Olá, estamos aqui novamente com o canal Márcia Heloísa, Conte Sua História. E nós hoje vamos falar com uma pessoa muito especial. Hoje, novamente, eu vou fazer um exercício de esquizofrenia e vocês logo vão ver por quê. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, Márcia Heloísa Conte Sua História, que vocês assistam aos vídeos, coloquem like e que compartilhem com as pessoas que gostarem da temática do canal, que é contar histórias de pessoas interessantes e tendo como ponto de partida que toda pessoa é interessante, toda história é interessante, né? Então nós temos uma variedade de convidados. Hoje, especialmente, o exercício de esquizofrenia fica por conta de que eu já fiz uma live com o meu filho mais velho, e hoje eu vou fazer uma live com o meu mais novo, com o Raspinho do Tacho, né? Com o meu bebezão, que já está um homem para lá de adulto, mas é sempre o mais novinho. Para a mãe é sempre assim, filho é sempre filho, independente da idade. E é uma pessoa maravilhosa. Quem o conhece sabe disso, e quem não conhece hoje vai ficar sabendo e vai poder escutar essa pessoa tão do bem, essa pessoa que faz tanta diferença na vida de tantas pessoas. Então, nosso convidado de hoje é o Pedro Sampaio Soares de Lima. O Pedro é cuidador de enfermos e acompanhante de idosos. Ele está cursando técnico em enfermagem no Senac Santos. É formado em gastronomia pela Unisantos e já teve experiência como embarcado em cruzeiro. Eu agora vou convidar o Pedro para participar da live. E agora nós vamos esperar que ele entre conosco ao vivo. E agora não estou te visualizando. Eu escuto sua voz, mas não vejo você. Você está aí? Eu tô aqui. Eu não te vejo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Não te vejo. Vamos ver o que está acontecendo. Pedro. Pede de novo para você entrar. Então, calma aí. Sai. Ou problema com a sua câmera. Vamos ver o que está acontecendo. Estamos já ouvindo o Pedro, mas não estamos vendo ainda. Eu vou convidá-lo novamente, ver se a gente consegue visualizar o Pedro. Vamos ver agora se ele consegue. Estou vendo aqui bastante gente entrando já, tem uns 5 queridos que vão nos acompanhar na live de hoje. Vamos ver se o Pedro agora entra. Entrou novamente, Pedro, mas sem imagem. Eita. Dá uma olhadinha o que está acontecendo com a sua câmera, porque a sua voz está bem audível, mas eu não consigo ver você. Já tá escura, é isso? Tá tudo preto. Eu não vejo nada. E agora? Tá sem imagem. Tá a sua parte já, né? Eu estou na parte de cima, a parte de baixo seria você, mas você não aparece. Ainda não. Ainda não. Não sei o que tá Será que tá? acontecendo. Também não sei. Pronto, tirei. Vamos ver aí agora? Nada. Você autorizou sua câmera no celular para o Instagram? Sim, sempre, mas... Dá uma olhadinha. Tá, então eu vou sair de novo, só um minuto. É alguma coisa com a sua câmera. Tá, eu vou sair Talvez de ele novo. não. Tá, sai e entra de novo. Pede você para ser visualizado. Vamos ver se a gente consegue.
Desculpe pela tosse. Pedro vai tentar ser visualizado. Vamos tentar de novo. Vamos convidá-lo novamente. Pronto, Pedro, nós pedimos novamente para você entrar. Vamos ver se agora você consegue. Vamos esperar um pouquinho. Agora acho que ele nem... Ah, Deus. Ainda bem que esses percalços são com filho, né? É mais fácil de resolver. Quando é com um convidado que a gente não tem tanta intimidade, a gente fica com mais vergonha, né? Quando acontece um problema, porque a gente não quer desagradar ninguém. Mas com o filho a gente tem intimidade. E aí, Pedro, tá conseguindo? Talvez seja um problema mesmo de... O Pedro está convidado. Ele está convidado, vamos esperar um pouquinho, ver se ele entra. E agora, Pedro? Consegue? Vamos ver. Bom, já tive uma live que nós ficamos esperando a pessoa por 1 hora. Eu tive uma live com a Hilda Pereira, que nós tivemos tanto problema que levou 1 hora para entrar a live, mas nós conseguimos. É, Pedro. Ah, Pedro! Agora conseguiu. Bravo. Já foi? Parabéns. Nossa, que bonito que você tá. Tá muito lindo. Tudo bem? Obrigado. Bem, e você? Teve um bom dia hoje? Tudo certo. Eu quero primeiramente te agradecer por ter aceitado a live, né? Porque é uma forma de exposição pessoal e eu acho isso de muita coragem, né? Quando eu convido as pessoas, elas aceitam, especialmente você, que tem uma relação familiar, é sempre uma abertura da intimidade, né? Então eu te agradeço muito. Sim. Imagina. E aí, Pedro, se apresente para o nosso público. Quem é o Pedro? Bom, minha mãe já falou, sou Pedro Sampaio Soares de Lima, nascido e criado e moro em Santos, litoral sul de São Paulo. Nasci dia 9 de novembro de 89, às 5h30 da tarde, se eu não me engano. Sim. Pouco depois da queda do Muro de Berlim, Exatamente. né, que foi o fato mais histórico que aconteceu no ano, a queda do socialismo da Alemanha. Sou formado em gastronomia pela Universidade Católica de Santos em 2010, então já fazem 11 anos que sou formado. Curso agora técnico de enfermagem no Senac Santos. Como ela também já falou, trabalhei na Navio de Cruzeiro, trabalhei em pizzaria, já fiz estágio no Litoral Norte de São Paulo, na cozinha, também já fiz em Santos. E trabalho como cuidador também. É isso. Muito bem. Nós vamos explorar toda essa sua trajetória. Pedro, quando você era criança, como é que foi sua experiência na escola? Como é que foi a tua vivência de aluno? Como foi esse período? Foi difícil falar, né? Mas foi interessante, vamos dizer assim, né? Acho que é uma coisa que eu converso com as pessoas, é complicado quando você estuda, onde sua mãe é professora. Sim. E onde o seu irmão mais velho foi aluno também, né? Então, eu peguei os mesmos professores do meu irmão até a 5ª série, se eu não me engano. Sim. Então, tem a questão da comparação, tem a questão de toda essa coisa de que o meu irmão era um aluno médio, para exemplar, era um aluno que passava normalmente, e eu já tinha minhas dificuldades de aprendizado. Sim. Era bem forte, e isso foi algo que me atrapalhou por um tempo. Mas depois, com o tempo, fui fazendo aulas particulares com professores, ir para psicoterapeuta, psicopedagoga, fono e outras coisas que
auxiliaram bastante no ensino. Que te deram um suporte, né? Deram suporte. E como é que foi a tua passagem pelo SESMA? Que o SESMA, para quem não sabe, né, é um tipo de escola muito bacana, porque ela permite que o aluno desempenhe de acordo com o ritmo dele, né? E com escolhas, tem muita liberdade. E é um tipo de escola que eu acredito muito. Ela foi inventada no final do século XIX. E no Brasil ela foi desempenhada assim, muito bem no estado de São Paulo. E como é que foi o teu período do SESMA? Foi excelente. Foi a primeira vez de um local que podemos chamar de escola, que eu me cativei, que me estimulou a estudar, porque como não tinha horário de manhã, eu podia ir de manhã, tarde ou à noite. Sim. Eu não precisava ter aula de matéria, então eu podia ir na sala de história, pegava o livrinho da prova da matéria tal, e eu estudava em casa, e quando estivesse pronto, voltava e fazia a prova com o professor. Uhum. Então não tinha essa questão da toda hora, tem todo dia, acordar cedo e tudo mais. Eu era livre, então eu era tratado como adulto. Aí eu tinha 16 para 17 anos na época. Então foi um momento diferente, bem diferente para mim, porque eu estudei com adultos, pessoas que já trabalhavam, têm sua vida própria e estavam voltando atrás para recuperar sem ter perdido. E você pensa que ter estudado com pessoas assim mais maduras também te ajudou a amadurecer como pessoa? Com certeza. Me ajudou também a ver um parâmetro diferente do meu social. Sim. Meu, sou de classe média, baixa, então eu fui estudando num lugar que o pessoal trabalhava na Doca, as pessoas moravam no BNH, a pessoa morava na Zona Noroeste, lugares mais carentes em Santos. Então eu estava acostumado em ter cantina, ter as coisas de dinheiro para comprar coisa que eu quisesse. Nunca faltou nada para mim na minha vida. Então eram pessoas que faltava muita coisa, que não sabiam mexer em celular, que não sabiam mexer em computador, essas coisas. E ali você então percebeu essa diferença social, né? Total. E quando é que você era assim, quando você era assim pequeno, o que você pensava assim de ter de profissão no futuro? O que passava pela sua cabeça? É que eu mais me lembro que você conta, mas eu também lembro de comentar com você uma vez que eu queria ser obstetra. É verdade. Eu me lembro Agora de outras profissões. Eu me lembro de você ir por Orquidário e você ficar na frente do São Francisco e você ficava ali com as mãozinhas juntas assim, sabe? De olhinhos fechados. E você ficava orando para São Francisco proteger os animais. E você ficava ali. E eu pensava, já que você tinha essa coisa assim mais espiritualizada, né? De um vínculo com... Porque o São Francisco representa um protetor da natureza, né? Dos animais no Brasil, né? E eu vi ali em você já esse caráter assim mais espiritualizado, né? Me lembro do seu irmão sem paciência nenhuma, de você ficar ali horas ali. E a gente ficava ali, acho que você chegava a ficar meia hora ali fazendo aquela. E você era muito pequeno, e era uma coisa espontânea, né? Ninguém fazia você. Ninguém colocava você ali naquela situação, né? Era você que desenvolvia, né? E eu imaginava que dali talvez pudesse ocorrer algo, né, que te impulsionasse para a profissionalização, né? E você, quando decide, então, escolher a sua primeira carreira, né? Que foi a sua primeira opção, o que aconteceu? Por que você decidiu escolher aquela primeira opção? Na verdade, como eu sou envolto da minha família, todo mundo cozinha muito, muito bem. Parte do meu pai e parte da minha mãe. Meus tios, meus avós, cozinham muito bem. E é uma coisa que estava ali, só que eu nunca tive curiosidade, sinceramente, de cozinhar. Né? Nunca tive essa vontade de ir para a cozinha e fazer as coisas. Mas como eu estava começando aquele boom no auge da história de gastronomia, de programas com chefe, de reality show, essas coisas, é uma área que na época, me incentivou muito, porque eu tinha muita dificuldade em matemática, Sim. mas depois eu descobri que tinha que fazer regra de três para fazer cálculo de peso e transformação de
de receita, mas na época eu não sabia disso, né? E também era uma coisa que eu, né, fazendo terapia e fui fazer um aconselhamento, ela me indicou, falou que na época eu não poderia trabalhar na área de saúde, Sim. porque eu teria dificuldade com manuseio, com coisas pequenas e uma mão muito leve, para ninguém sentir nada. Eu Então teria dificuldade em você, colocar injeção. então você tinha pensado na área de saúde naquela época? Pensei muito, porque na verdade, assim, a área de saúde apareceu sempre na minha vida, né? A questão do cuidado, do próximo e tudo mais. Só que eu sempre levei muito como sou eu, é uma reação automática minha, Sim. de cuidar das pessoas, de proteger, de deixar as pessoas bem em saúde. Então eu achava que isso não era uma profissão para mim, e sim era uma coisa que eu faria para minha vida inteira, mas à parte, né? Ou como voluntário, ou em algum sentido assim, Sim. né? De cuidar da minha mãe, do meu futuro, dos meus avós, né? De pessoas próximas. Então eu achava que como ela tinha me indicado, falando para mim que eu não poderia trabalhar com algumas questões na área de saúde, então eu fui para gastronomia, porque eu achei que, sabendo cortar, tinha uma coisinha ou outra que eu sabia fazer, então escolhi, né? Sim. Fui. E na faculdade que eu descobri que na faculdade eu tinha descoberto já que não era bem para mim 100%, né? Eu Sim. sabia fazer as coisas muito bem, Uhum. mas eu não tinha a habilidade certa. E qual seria essa habilidade que te faltava ali no curso de gastronomia? Primeiro é paixão, né? Os amigos que trabalham até hoje na área, eles têm um olhar, como eu tenho um olhar para a saúde, para Sim. o cuidado, é o mesmo olhar, que é a paixão, de não ligar, de ficar 8, 10, 12 horas trabalhando na cozinha, um calor infernal, né? O estresse é muito forte também, é muito movido, né, com a emoção lá dentro. Então é uma galera que bebe muito, fuma muito cigarro, porque o estresse é muito alto, e Sim. são as formas de se avaliar, de aliviar esse estresse. Então eu não tinha agilidade para isso, eu não tinha peito na época ainda. Eu fui muito jovem, eu fui com uma cabeça muito jovem. Então Uhum. eu baixava a cabeça, eu não pensava em ninguém, não respondia, não sabia me defender. Sim. Né? E as pessoas subiam e me derrubavam fácil, né? Sabiam que eu não sabia me defender. Elas te engoliam. Isso, literalmente. E quais eram as maiores dificuldades, assim, no aprendizado em gastronomia e quais eram as facilidades? A minha facilidade sempre foi de ter comunicação com as pessoas, de me dar bem, de conseguir fazer amizade, de trabalhar em equipe. Isso nunca foi uma dificuldade para mim, né? Eu nunca me senti um líder, então eu sempre gostei de seguir as pessoas, Sim. né? Sempre gostei de seguir e ajudar. Uma dificuldade para mim era a questão minha da agilidade, da habilidade de agilidade, que eu não tinha ainda. Demorei muito, né? Agora sim consigo cortar as coisas num tempo legal e tudo mais, mas é isso. Os professores falavam para mim, né? Eles falavam, cara, você vai trabalhar em lugar, ou você tem que ter sua empresa, seu lugar, esse tem seu tempo, tem suas coisas, e for trabalhar para outro, eles vão exigir muito da sua habilidade. Certo. E Pedro, quando você olha assim a gastronomia, uma coisa que eu tinha pensado bastante aqui hoje pensando na tua live, é a questão assim, a gastronomia, ela é uma área para uma elite, ou ela se propõe também a se aproximar da cozinha mais simples do cotidiano do povo brasileiro. Como é que é essa questão da gastronomia? Porque a gastronomia tá. Porque eu lembro do curso de nutrição que os professores tinham uma proposta de fazer alimentos acessíveis. Por exemplo, Fanta com suco de cenoura, sabe? Uma coisa assim acessível para as pessoas e que fosse nutritiva. No caso da gastronomia, a proposta dela é só do paladar, da beleza, né? Da estética. É para um povo mais refinado ou é para qualquer pessoa? Como é que é a questão da gastronomia? Boa pergunta. E é uma pergunta complicada de responder, porque pode ser que tenha problemas no futuro, né? Algumas pessoas podem reclamar que eu vou falar, mas eu não vejo como gastronomia como algo popular. Sim. Até hoje eu não vejo isso. Ainda é muito ainda voltado para a elite brasileira e internacional.
A cozinha profissional para se trabalhar, né? Você vai normalmente vai trabalhar em restaurante tops, restaurantes muito bons em São Paulo, o Brasil inteiro fora, e os pratos vão custar acima de R$ 50, dependendo do lugar, né? E é uma coisa muito cara ainda. Mas você tem projetos, você tem pessoas que fazem, né? Mas são muito poucos ainda. Você tem o Alex Atala, um grande chefe brasileiro, que tem alguns projetos populares e tudo mais, de Sim. pesquisa e de estudo dos ingredientes brasileiros e ajuda a população mais carente a aprender a fazer coisas mais nutritivas para eles, né? Mas é isso, eu vejo muito mais voltado para a elite mesmo. A Rita Lobo também, né? Tem alguma coisa assim bastante Ah, voltada isso para a aí, tá cozinha mais louco. simples, né? Mais tradicional, né? Prática, é isso mesmo. E você incorporou na tua vida pessoal particular algum aprendizado? Tem alguma coisa assim que você no cotidiano usa ainda da gastronomia? Ou ficou mais como um conhecimento mesmo do gastrônomo que aprecia, não daquele que produz, que faz? Quando eu cozinho, e agora é pouco, mas quando eu vou fazer risoto, eu ainda faço a mesma base que eu sempre aprendi na faculdade, que é o fungo, que é eu ponho a proteína, os legumes, algumas coisinhas para cozinhar junto, de 1 a 3 horas, e pegar sabor ali. Isso eu ainda faço até hoje, não perco isso. Algumas pessoas reclamam, né, de mim, porque eu junto muita louça, né? Porque quando eu vou cortar e preparar as coisas, eu ponho uma coisa em cada potinho. Então, acumula muita louça no final, né? No momento. Mas tem coisas que eu faço muito isso. Tem coisas que ainda flambo, né? Ainda vou fritar, eu selo. Toda a prática que eu tive da base, eu uso muito ainda, né? Certo. Mas o conhecimento de outras coisas, eu tenho mais conhecimento para ensinar as pessoas, quando elas me perguntam. E você teve uma experiência também de gastronomia no Senac, né? Em Águas de São Pedro. Quando você foi para Águas de São Pedro, qual foi o diferencial que você teve com relação ao teu curso originário? Bastante. É. Para mim, primeira vez que eu primeiro fui morar longe de casa, longe da minha família, né? Na Unisantos eu morava na casa do meu pai, com a minha madrasta. Então era do ladinho, praticamente, meia hora a pé. Então eu não tinha essa coisa de estar longe, de não ter um adulto. Já era adulto, né? Legalmente falando, era adulto, mas eu tinha uma cabeça muito de criança ainda e Sim. tudo mais, de moleque, não criança, mas adolescente, molecão. Quando eu fui pro Senac, era isso, era meu pai me ajudando financeiramente, mas era eu e Deus. E vamos viver, né? Então é assim, é um curso muito mais puxado, muito mais sério. Sim. Não é que eu posso dizer sério. Eu aprendi muita coisa e fiz muita amizade na Unisantos. Mas o Senac, eles puxam muito mais do aluno. Exige muito mais do aluno ir atrás das coisas. Sim. Então, eles faziam você ensinar muita coisa, a cortar, a separar, a mexer, né? Era um curso que eu fiz grandes amizades na minha vida também. Alguns eu até guardo hoje, tenho amizades guardadas ainda. Mas o estudo era muito bom. Ele era muito bom mesmo. Só que assim, vai do aluno querer também. Eu falo por mim mesmo. Na época, eu não estava muito afim de estudar, né? Uhum. Então, eu vivi mais na vida de esbórnia, de bar e de A festa de minha vida república de que outra estudante, coisa. né? Você viveu mais a vida de estudante. Estudante. Ah, mas Isso assim, mesmo. o caso de ser mais puxado é porque é um curso que é praticamente o dia inteiro, né? Ele não é um curso que dá para você fazer meio período, né? É quase um internato. Não, as aulas são meio período. As aulas de manhã, à tarde ou à noite, depende de onde você vai. Mas você pode, eles têm projetos na cidade mesmo, de você fazer aulas na creche, nas escolas infantis, você ensina as crianças a fazerem um docinho, alguma coisa, né? Ensinar os pais também. Você pode também fazer estágio e trabalhar dentro do hotel, do Senac, né? Eu conheci vários colegas meus que trabalhavam na cozinha do hotel. O Senac em si ele tem um projeto 2 vezes no ano de os alunos assumem controle. Então, são os alunos de gastronomia e de hotelaria, eles assumem os hotéis do Senac em tudo, Sim. em tudo mesmo, eles assumem. E são eles que tocam o barco. E, claro, eles vão estar supervisionando, não deixam nada de errado acontecer.
mas eles são preparados, ensina eles como funciona toda a questão da hotelaria, da parte da cozinha, da parte do hotel e tudo mais. Mas é isso. Depende, tem alunos que eu conheço que trabalharam, né? À tarde e à noite trabalhavam e de manhã estudavam. Vai da pessoa, né? Entendi. E quais foram as suas experiências em cozinha? Porque eu sei que você trabalhou como garçom, você trabalhou como ajudante de cozinheiro, você fez estágios no litoral. Então, conta um pouco dessas experiências e de algumas histórias que você tem desse período. Você trabalhou em restaurante vegetariano, né? Você fez um pequeno estágio. Conta para nós, então, dessas experiências, cada uma, e no geral, né? E de fatos interessantes que aconteceram na cozinha. As pessoas ficam surpresas comigo, que falam que as experiências que eu já tive, eu devia ter uns 50 anos de idade, não 32. Mas é isso. O primeiro estágio que eu fiz foi no Super Vegetariano, que é um restaurante que tem no centro da cidade de Santos, que eu adoro a comida até hoje. É uma coisa que eu gostei, eu queria fazer, mas eu me senti travado lá, não falando mal da equipe, mas elas tinham muito medo, como meu pai era cliente do restaurante, elas tinham muito medo de me cortar, de acontecer alguma coisa comigo e ia acontecer algo com elas. Vamos dizer Era assim, inclusive por literalmente. um cuidado com você, né? Não era uma Isso. implicância pessoal, era justamente Não, não, não. era um carinho, né? Um carinho Isso. excessivo. Porque elas me conheciam desde que eu tinha 7 anos de idade, né? Duas delas me conheciam desde que eu era bem pequenininho. Então, meu pai vai lá desde que abriu o restaurante. Então, é uma coisa que era isso. E tinha muita amizade com elas, então era uma coisa mais tranquila de trabalhar, né? Mas eu gostei. Eu fui conhecer o CEAGESP, foi a primeira vez que eu fui parar no CEAGESP, né? Saber como é aquela loucura que é de você comprar coisas, de você ir nos lugares e ver comerciante vendendo. É muito legal, vale muito a pena a pessoa conhecer, quem não conhece. Uhum. Depois disso, eu fui fazer estágio obrigatório da faculdade no Bifemário, que é um bife aqui em Sim. Santos. Também foi um estágio muito bom. Trabalhei legal lá, né? Tive meus momentos como ser humano de altos e baixos, né? Com a equipe, Normal. sem a É. equipe, tudo bem, normal. É convivência com o outro, né? Não, e quando a gente é jovem, né, a gente tem muita pretensão de saber, né? E aquele pessoal que não tem o estudo, mas tem a prática, né? Entra um pouco em conflito, né? Essa coisa entre a prática e a teoria, e o jovem um pouco pretensioso, e aquele que já tem o estofo da experiência, né? Bem falado, bem comentado, mãe. É uma coisa que eu percebi isso muito. As pessoas mais antigas da cozinha, que começaram lavando pratos, limpando o chão da cozinha, e foram também depois evoluindo e aprendendo e crescendo na cozinha, eles olham para o estudante de gastronomia torto. Sim. Porque eles acham que é uma molecada que não sabe fazer, porque acho que é novata, uma galerinha que, não sei o que, nova, mas eles têm esse medo. Então eles acham que a gente vai derrubar o emprego deles, vai roubar o emprego deles, porque a gente tem um curso, que a gente estudou, que é uma coisa que o ser humano tem, que é uma coisa boa, né? Vamos dizer assim. Quem estudou é uma pessoa mais inteligente do que eu, então tem um futuro melhor. Em parte, sim, com certeza. Mas tem toda a questão a questão da humanidade do outro também, né? Vamos dizer assim. Então é complicado, mas eu já vejo que está mudando um pouco. Já são mais aceitos os estudantes, Certo. mas os estudantes são muito usados ainda como ajudantes. Tem estudantes que eu conheci que cozinhavam muito bem e tinham uma habilidade excelente, Sim. mas começavam embaixo para aprender. Isso eu também concordo sem nenhum problema, né? E depois disso eu fui para trabalhar no navio de cruzeiro. Depois disso. Deixa o navio para depois, que é um assunto à parte. Vamos falar de cozinha um pouco mais. Quando você foi para o litoral norte, você fez uma experiência bem interessante de cozinha, né? Que era uma cozinha assim bem preparada, tal. E eu acho muito interessante você contar daquela experiência que você teve, que você ficou numa pousada fechada sozinho, né? E tinha uns fatos assim bem peculiares, bem interessantes. Mas fala primeiro da cozinha e depois conta do anedotário, né? Das coisas que aconteceram. É.
Eu fiquei num restaurante, fui fazer estágio no restaurante de Taioba. Ele Só um fica no momentinho. Sertãozinho. Entrou Helenice Lorenz aqui agora, entre tantas pessoas, e Helenice foi uma daquelas pessoas que você citou, que você teve tanta ajuda para poder superar as dificuldades de aprendizagem, né? E a Helenice Lorenz foi É uma das verdade, pessoas mais importantes, né, nesse período, né? Uma das mais importantes, né? com certeza. Verdade. Então, eu fiquei no restaurante eu fui fazer estágio no restaurante de Taioba, no Chef Fields. Fica no Sertãozinho de Cambori, um pouquinho antes de Maresia. Um amigo do meu pai, que também cursou gastronomia aqui em Santos, ele falou com meu pai que lá é uma cidade muito legal, muito gostoso, diferente, que ele usa ingredientes naturais da região. Então era uma coisa que eu achava muito interessante de se mexer e aprender com isso. Defendo muito isso, como Alex Atala, Italo e outros chefes defendem a cozinha tradicional brasileira e os ingredientes nacionais. O que você está falando Então, é de aproveitar bastante os ingredientes da região onde o restaurante está situado. Mas é isso por mesmo. uma questão de valorizar a cozinha só ou também para impulsionar a economia? Como é que é? Um pouco de tudo. Sim, Vai impulsionar os produtores regionais, vai impulsionar a própria restaurante com essa ideia e as receitas, os pratos que eles fazem. Aí vem tudo isso. Aí vem a questão também do marketing, vem toda a imagem do restaurante que vai crescer, as pessoas vão começar a querer conhecer. sim. E aí o restaurante. E aí eu descobri, o rapaz que me indicou também estágio me indicou a pousada da sogra dele. Uhum. E aí eu fui conhecer a sogra dele, que eu não conhecia. Ela falou que não tinha nenhum problema, podia ficar, só que eu ficava sozinho lá. Eu ficaria sozinho, porque normalmente não tem hóspede naquela época que eu fui. Eu fui em março de 2016 para lá. Sim. Então, normalmente não tinha clientes, Já essas tinha coisas. acabado o verão, né? Já é final de verão, né, praticamente, então era isso. Então eu fui, né, não conhecia ninguém, fui, né, segunda vez que eu fico longe de casa, mas não tão longe, né, porque eu já tinha meu irmão morando, já tinha meu irmão já morando em Ilhabela, né, mas eu fiquei ali perto de Você Maresias. estava no meio do caminho, né? E quando Entre eu descobri, Santos e Ilhabela. Você no estava meio, bem no meio do caminho. bem no meio do caminho. Isso mesmo, bem no meio. E aí eu descobri que a pousada ficava a mais de 2 quilômetros do restaurante, no meio da mata, sem eletricidade, sem poste elétrico, né? Na verdade, né? Eletricidade tinha na pousada, mas não tinha no caminho, né? Poste, né? Meio, literalmente no meio da mata, casas e você tinha que andar e se a prefeitura não limpa, não tem cuidado, o mato avança e você nem vê o caminho. Eu conheci uma equipe maravilhosa do restaurante, pessoas que me acolheram muito bem, mas é uma coisa que eu vou aprendendo e eu vou vendo que eu me mostro para as pessoas um pouco ainda inocente, um pouco ainda com medo das coisas, vamos dizer assim. Então elas me tratam como um filho, né? Literalmente como um filho, né? De me cuidar, de me proteger e tudo mais. Mas eram pessoas que me ajudaram muito, me ensinaram muito. O chefe, a esposa dele que tocava a cozinha, eram pessoas excelentes também, me ajudaram muito. Na pousada também só tinha uma moça que aparecia de manhã para limpar, né? Então eu via ela, eu a via ainda, né, na época ainda de manhã, quando eu saía para o restaurante, eu ia a pé, voltava a pé, né? Saí no começo, na primeira semana saía, entrava às 10 e saía meia-noite do Às restaurante. 10 da manhã. 10 da manhã e saía meia-noite. Ia direto das 10 da manhã à meia-noite? Quer dizer, cozinha Direto. é uma área muito puxada, né? As pessoas não têm ideia, né? Muito puxada mesmo. Porque a pessoa E aí pensa foi naquele momento que ela pediu o prato e alguém na cozinha vai preparar e traz, mas ela esquece que tem uma preparação o dia inteiro para naquele momento rapidamente, né? Sim, tudo, tem os caldos, né, os fundos, você tem os cortes dos legumes e verduras e vegetais que já deixam cortados separados. Você tem um pouco de tudo. Você tem durante o dia, né, das 10 até meio-dia, é o almoço que se faz dos funcionários. Então você tem que preparar o almoço dos funcionários. Você limpa a cozinha, arruma salão, né? Você tem toda essa questão que é uma equipe multidisciplinar, né? Você tem que ter uma equipe
que rode junto, né? Cozinha e salão tem que andar junto. Senão, o prato não sai, fica frio e vai dar muitos problemas, né? Eu acho que nessa cozinha foi a que você teve mais uma ideia realmente do trabalho completo, né? Porque você ali viveu bastante. Quais são as tarefas e quem é que executa na cozinha? Você tem, você tem o principal cozinheiro, normalmente, que é o cozinheiro, né? O chefe, o dono do restaurante, tá ali também, mas às vezes ele estava lá, ou estava em evento. Se não estivesse lá, estava a esposa Não, dele. te cortando, depois a gente volta, mas assim, quando você fala chefe, porque eu escuto muita gente falar isso, a chefe é um título, mas na verdade você só conquista com a prática. Não é um diploma de um curso técnico em gastronomia que te nomeia chefe. O chefe é conquistado com a experiência. Como é que é essa situação? É assim, tradicionalmente falando na cozinha, chefe de cozinha, normalmente é uma pessoa que chefia uma cozinha durante 10 anos. 10 anos de experiência. 10 anos. Normalmente ele tem que ter 10 anos de experiência na cozinha, chefiando, para poder ser chefe de cozinha. Certo. Só que para ser chefe de cozinha, ele começa como ajudante, como cozinheiro, terceiro cozinheiro, segundo cozinheiro, primeiro cozinheiro, cozinheiro. Aí você É tem uma o hierarquia. É uma sous-chefe. hierarquia. É uma hierarquia, como exército, como uma Agora, é base de uma hierarquia. hierarquia dialogada ou ela é realmente de obediência? O cara mandou, tem que fazer, ou como é que é isso? É de obediência. Obediência. Depende do como se trabalha, na verdade. Tem pessoas que são muito bem-humoradas, que trabalham de um jeito que conseguem conversar e dialogar e muito bem. Mas tem pessoas que gostam de mandar e de que obedeçam ele. É mais um Então vai de pessoa em estilo. É um pessoa. estilo de como a pessoa trabalha. Isso mesmo. O estilo como a pessoa gosta de trabalhar, como ela sente que funcione o restaurante para ela. Sim. Então é isso. E aí, quando ele não estava lá fazendo evento, estava a esposa dele cuidando da cozinha, conversando com a gente. E aí tinha duas cozinheiras principais que trabalhavam lá e faziam os pratos e tudo mais. Tinha eu, ajudante, e dois rapazes de ajudante, e depois fazia o salão, Certo. na hora do almoço. Então, as manhãs ajudavam a gente, na hora do almoço ficavam lá. Tinha uma pessoa da limpeza, A parte do né, que salão pegava... já é o garçom ou não? Ainda não. Sim, garçom, tudo. Sim, garçons. Mas tem vezes que eles também ajudavam na cozinha, né? Isso vai de como o dono gosta de trabalhar. Sim. Então, e era isso. E eu ficava fazendo. Elas pediam para eu cortar coisa, cortar cebola, alho, descascar coisas, né? Separar, às vezes ali buscar alimento, buscar carne, essas coisas. Eles faziam muito lá, que era o bolinho de taioba, né? Que é uma planta que tem na região também bastante, né? No mato, assim, você encontra bastante taioba. Ela é parecida com a couve. Então, essa é aquela gastronomia que pode ser para o povo, que é recuperar. Isso, Entendi. pode ser, total. Mas ali não se usava para isso, mas com certeza, 100%. E aí eu fazia, cozinhava ela, depois esperava esfriar, aí amassava para fazer o bolinho, misturava com farinha para fazer o bolinho. Então eu comecei a aprender ali a ter um pouco mais de manuseio com a mão, né, de ter a palavra era de ter habilidades manuais, né, É. de ser mais ter a mão pequenininha, conseguir fazer o bolinho direitinho, com um croquetezinho certinho, Sim. formato de um croquete. Eu tinha muita dificuldade nisso, em questões manuais, né? E era isso meu dia a dia lá. Era isso que eu fazia. Na hora do almoço, se estivesse tranquilo, a esposa deixava eu ir pro fogão fazer o prato, fazer as Sim. coisas. Uhum. Ela deixava eu aprender na marra, ali na hora H. Quando meu pai foi conhecer o restaurante, ela fez eu fazer todos os pratos do meu pai. Ela pediu para eu fazer. Ela falou, é você que vai fazer. Não, e o seu pai é um Eu falei, nossa, conhecedor e, por ser conhecedor, é exigente. sim, total. Eu e ele não podemos ficar na mesma cozinha. Não dá certo. É. Então, aí ela me colocou para fazer comida do meu pai, a entrada, o prato principal, a sobremesa, tudo.
foi uma experiência muito... eu senti na hora H o que era ficar no fogão mesmo, né? De ficar no fogo, mexendo na panela pesada, aquelas panelas que pesam muito. A frigideira são grandes e muito pesadas também, quase tudo de alumínio, né? Então, meu dia a dia era cansativo, era puxado, mas era uma equipe que brincava muito, fazia muito rir, né? Eu gostei porque não era uma equipe masculina, que normalmente cozinha profissional, a equipe é masculina, É. então era uma equipe mista, então era gostoso por isso, né? Você não... E tinha respeito também, né? Não tinha todas as questões machistas que a gente fala, de desconstrução e tudo mais que eu tenho, mas homens quando trabalham juntos, eles falam besteira, falam coisas que muitas vezes a mim me incomoda, né, pessoalmente. Então, como era equipe mista, era tranquilo. E elas também brincavam, a gente brincava e era uma coisa gostosa, Sim. né? E a gente almoçava e jantava lá no restaurante. Saindo do restaurante meia-noite, eu tinha que voltar para a pousada. Certo. A primeira vez, eu percebi que não tinha reparado nos postes ainda. Eu reparei nisso porque estava um breu que não via nada. Não via nada na palma da minha E frente. você não tinha nenhuma lanterna, Então, nada. não, eu tinha celular. Eu tinha celular já na época. Então, era uma coisa que eu usava o celular Foi o que como uma salvou. lanterna. Salvou. Mas acho que uma hora acabou a bateria do celular. Uma hora acabou a bateria do celular e fiquei no escuro. Mas eu estava já chegando no caminho, o último caminho que era reto. Uhum. Então era só subir reto e chegava na pousada. Mas fiquei com tanto medo, que eu comecei a rezar para São Francisco de Assis. Certo. Eu sou católico, né? Não fui criado como católico, mas você, né? Claro, minha mãe me ensinou muito a questão de religião, de fé e tudo mais. Então, eu me apego a quem sempre me apeguei, quem sempre gostei, né? De carinho. De rezar tanto, de pedir tanta proteção, apareceu um pastor alemão do meu lado. É verdade, essa história é fantástica. Do Conta essa nada, história. do nada apareceu um pastor alemão do meu lado, super manso. Eu acho que não sei se era de casa, se era da região, né? E ele me acompanhou até a porta. E durante os 3 meses ele aparecia quando eu saía do restaurante. E você Me sentiu, encontrava na esquina. você sentiu que era uma proteção espiritual? Desculpa. É, sim, total. Com certeza. Também, quando você contou, eu pensei a mesma coisa. Porque você tinha feito o pedido, né? Você pediu uma proteção e o cachorro veio uma. Sim. Desculpa, estou me emocionando. Sim, é isso. E desde aquela época ele me espera ali, esperava na esquina até eu chegar na pousada. Ele ficava na porta. Às vezes ele entrava sem querer. Eu esquecia a porta encostada, alguma coisa assim. Ele entrava, ficava lá comigo. E depois eu punha ele para fora, ele saía. E era isso o ritmo. Mas durante uma semana mais ou menos, eu pedi como era estágio, eu pedi pro dono sair mais cedo, para Sim. não ficar no escuro, Uhum. para não voltar muito à noite. Sim. Então eu entrava às 10 e saía às 6 da tarde. Então muitas vezes ele emprestava a bicicleta dele, da esposa, do filho. Então eu ia de bicicleta e depois voltava no outro dia e entregava de volta a bicicleta. Porque eles ficaram com pena de mim que eu andava todo dia a pé os 2 quilômetros. Essas são experiências assim, difíceis, mas elas são importantes, né? Para a gente crescer, para a gente amadurecer, né? Para a gente enfrentar os medos, né? Porque o escuro faz a gente criar muitas imagens, né? A gente começa a criar coisas na nossa mente por sons que a gente escuta, por sombras que a gente vê, né? Era uma coisa muito interessante, porque eu não estava acostumado de... Cresci, né, no litoral norte e tudo mais, mas era por isso curioso, porque onde eu ia muito não era no meio do mato, né? A pousada ficava bem no meio do mato. Sim. Então, eu, no começo, tinha muito medo de ter alguém que entrasse na pousada e me assaltasse, de algum bicho selvagem que entrasse, né? Então, se eu ouvia barulhos de corujas, as coisas me assustavam. Depois que um tempo que eu comecei a me acostumar aos sons, né, que produzia dentro da mata, que eu comecei a relaxar. E uma coisa que para mim faz ligações, né? Fugindo um pouquinho do assunto, mas fazendo ligações, eu fui parar no meio da mata e é uma coisa que, curiosamente, eu sempre gostei de ficar no meio da mata.
sempre. Mata e mar. Para mim, sempre foram muito importantes para mim. É uma coisa que me dá muita energia e me revigora. Falando isso por quê? Porque em 2016 eu fui fazer uma consulta na tenda da Sumai, que é um terreiro de Umbanda. Fiz a minha consulta, né, com a mãe da casa, a Regina de Oiá, que agora, há 5 anos, é minha mãe de santo, Sim. né? E quando eu fui consultar com o guia dela, ela falou para mim: você é filho de Oxóssi e de Iemanjá. E para mim isso me deu muito significado. Porque eu sempre gostei de mata e de ficar no mar. E na areia, na Verdade. praia. Sempre foi um campo de mim que sempre me chamou a atenção. Foi uma confirmação. Então, isso. Muita confirmação. E lá foi uma coisa curiosa, porque eu gostava de ficar lá. Me sentia bem lá. Mesmo sozinho, né, com todas as loucuras do escuro, sem ter ninguém. Né, o mercado era longe pra cacete, tudo era longe. Mas era um lugar que me sentia muito bem. Tinha minhas tristezas, solidão, mas mesmo assim eu me sentia revigorado no espaço, assim. Depois de 3 meses acabou o meu estágio, né? Pedi emprego, mas não deu certo. Voltei para casa do meu pai. Com isso, e fiquei com meu pai procurando empregos na área da cozinha. E com isso, num momento, a tia da minha madrasta teve um acidente. Ela foi fazer um exame e perfuraram o intestino dela, e ela já tinha 80 e poucos anos na época. Então ela ficou na recuperação em casa, depois de operar e sair tudo mais do hospital. Certo. E eu fiquei algumas noites com ela. E ela em casa, eu auxiliei muito ela. Sim. Com isso, ela pediu, falou: nossa, Pedro, acho que você está muito melhor sendo cuidador, de estar próximo das pessoas, do que você, né? De madrugada ela chamava, eu acordava sem nenhum problema, eu ia com ela, acompanhava ela até o banheiro, aí esperava ela sair do banheiro e ajudava ela na cama. Ela adorava que ela só pedia para eu ajeitar ela na cama, eu conseguia mexer no quadril dela, fazendo um movimento, ela conseguia dormir melhor e relaxava e tudo mais, sentia mais tranquila no colchão. Então foram coisas que eu fui olhando ela e ela me mostrou esse caminho. Ela falou: vai para isso, tenta isso. E você fala, tá tão frustrado e não consegue emprego na cozinha, você é uma pessoa que a gente vê que você gosta de cozinhar para o outro, mas você não tem essa paixão, como a gente vê algumas pessoas, né? E você leva tão naturalmente essa questão do cuidado que acho que é sua cara. Fui fazer o curso de cuidador, Mas só um fiz, momentinho, antes depois... você também tinha auxiliado a cuidar do pai da sua madrasta, que também foi uma Ah, coisa que sim. você, junto com o fisioterapeuta, a cuidadora dele, você já tinha, não tinha sentido alguma coisa Tá, ali já? sim, sim, sim. É, bom, o pai da minha madrasta, ele teve 5 AVCs, né, durante o tempo da vida dele. O primeiro foi com 50 anos. Eu conheci quando eu tinha 7 anos de idade. Ele ainda andava com auxílio de andador e ainda conseguia falar. Não tão audível, mas falava e se defendia e xingava quem queria xingar e tudo mais. Era ativo, né? Então, Tinha. ativo, É. ainda era ativo, ainda escapava, ia para o bar beber, ele ainda tinha sua vida ativa de moleque, de E adolescente, uma certa literalmente autonomia, né? Que é adolescente. importante para a pessoa, né? Ter Isso, ser autônomo, né? isso, isso. E com isso, a gente convivendo e tudo mais, chegou no momento que a mãe da minha madrasta faleceu, teve um AVC, mas não, não sobreviveu. Com isso, o pai dela vai morar num apartamento um prédio à frente do nosso prédio. E com isso tinha as cuidadoras, a gente ia, visitava, ajudava no que precisava. Né? Ele já tinha, a gente tinha uma ligação muito forte. Eu tinha uma ligação com ele muito, muito forte mesmo. Tratei ele como meu avô e foi isso que eu fiz mesmo.
depois que meu pai e minha madrasta eles foram para Brasília, ele teve outro AVC, foi o último, e com isso eles voltaram. Meu pai ficou 10 meses em Brasília, eles voltaram de Brasília, e com isso eles colocaram ele em casa. Que teriam cuidado mais próximo, a gente estaria aí em cima, né? Não deixaria mais sozinho, que já estava ficando. Então, no último, ele já ficou todo raquítico, ele já ficou todo travadinho, já não conseguia abrir a mão nem nada. Depois a gente abria a mão para limpar, ele gritava de dor. Ele não falava, mas ele ainda conseguia pronunciar sons. Era uma coisa que, para abrir, que machucava muito ele. Então a gente começou a cuidar dele. E eu dormia no mesmo quarto que ele. Né? Então eu acordava cedo para ir para o colégio. Então, ele já estava, às vezes, acordado, dormindo. Eu voltava, falava com ele, sentava. É, muitas vezes eu que conseguia acalmar ele, conseguia conversar com ele para entender o que era melhor para ele. Às vezes a cuidadora não sabia por que ele não queria comer, aí eu explicava para ela que estava fria a comida, que ele não ia comer. Né? Ajudei a trocar fralda, não dava banho, mas auxiliava o fisioterapeuta, o técnico Michel, que foi um santo para a gente. Né? E levava, ele chegava todo dia, 6 da manhã, para dar banho no seu Adriano, né? É, então é uma coisa que a gente fez naturalmente. Eu fiz porque eu estava ali, precisava de ajuda e é algo natural meu mesmo, né? Quer dizer, Com isso de uma também, foi uma certa coisa que me mostrou maneira, muito, ali né? apareceu muito, né? Você tinha contado o segundo episódio, né, com a sua tia, mas antes, eu acho que ali foi o start, né? Foi ali que realmente você vislumbrou. Talvez você nem tenha tido consciência naquele momento, né? Mas ali é que demonstrou realmente o que você tinha de talento, né? Não, sim, com certeza. Isso é lembrar até hoje para algumas pessoas mais próximas que, como que estavam próximas, falavam, não, é uma coisa que acho que é complicado de se falar, né? Mas você é muito mais neto do que neto de sangue, porque você estava ali, ajudava ele, auxiliava ele, estava ali nos momentos bons e ruins. Eu não É posso falar, uma, porque a família do meu pai também É uma coisa de ser acolheu ele humano muito para ser bem, também humano, né, ajudava. Pedro? É uma coisa de ser humano para ser humano. Não tem Sim, a ver com laço de sim. sangue, né? Tem a ver com essa. Não, não. A gente na filosofia chama isso de intersubjetividade. É quando um se comunica com o outro, né? Independente da origem, isso não importa. Sim, sim. Então foi isso, foi uma coisa que mostrou para mim, mas eu achava que isso era algo natural, que eu fazia isso, porque eu fazia isso quando eu ia muito em show de rock, quando eu era menor de idade ainda, então eu não bebia nos shows, mas ajudava e carregava quem bebia e ficava mal, de separar briga e tudo mais, para não dar problema. Depois ainda tinha eu sempre tive essa preocupação com as pessoas, né, de chegar nos lugares, de proteger. Nunca tive, eu nunca senti perigo para mim. Para o outro eu sempre senti, que é uma coisa complicada para mim, que é perigosa. Uhum. Mas eu prefiro proteger o outro que a mim mesmo, literalmente falando isso, né? Então para mim isso foi uma ação minha, Uhum. né? Uma questão humana que eu tinha. Agora, antes de você falar do curso de cuidador que você fez, relata a tua experiência como embarcado. Foi uma experiência pequena, mas muito significativa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho quais foram as coisas mais difíceis de trabalhar no navio. Primeiro, o que você fazia lá, depois o que era mais difícil e o que foi mais interessante para você. Eu entrei como assistente de garçom no navio. O navio não existe, a empresa não existe mais, foi comprada pela Costa. Na época que eu entrei, estavam fazendo transferência de empresa, então a Ibero tinha sido comprada pela Costa, mas ainda os navios estavam escrito Ibero ainda, Sim. na época, em 2012. Foi não sei de onde veio essa vontade, mas um dos motivos, eu creio que grande para mim, foi quando você foi morar na Itália, e para mim o navio era uma forma de te ver sem gastar dinheiro. A gente Sim. trabalharia, juntaria dinheiro para te ver. Não, de qualquer maneira, Foi ele viria até todo ano até Gênova e. isso mesmo. Né? Então era uma forma de descer e visitar. Eu fui
com muita vontade, eu fui com muita, eu falo que eu fui com muita sede ao pote. Sim. Eu não tinha trabalhado profissionalmente ainda. Tinha questões de trabalhar com meu pai no escritório, mas não é um emprego assim que você aprende a fazer as coisas, né? Sim. Não fazia academia, não tinha um preparo físico para isso. Não sabia o que eu fazia direito, não sabia como era a função de assistente de garçom. Sabia que ia carregar bandeja, que eu ia servir as mesas, mas não me falaram que era uma bandeja gigante, com 10 pratos ou mais, você carregando no ombro, tendo equilíbrio, essas coisas, né? Enfim, fiz o curso de tripulante de navio, com inglês junto, passei na entrevista, fui dia 24 de dezembro de 2012, fui chamado para trabalhar. Primeiro Natal sem ninguém da família, né? Até hoje, sou muito agarrado à minha família, parte de mãe e parte de pai. E Para mim é muito parte da importante a madrasta família. também, porque você tem 3 famílias. Também, parte da madrasta também, claro, verdade. Parte da madrasta também. É que meu pai e da madrasta se mistura, né? Então, tudo junto no mesmo lugar. É. Mas foi um desespero pro meu pai, grande, porque ele estava com. Ele e minha madrasta tinham muito receio do que eu ia fazer lá dentro, o que poderia acontecer comigo num lugar que você não tem para onde ir. E se você literalmente quisesse pular, você morre, porque o navio tem 20 andares, é uma coisa muito assim grande, é muito alto, né? E é mar aberto, então não tem onde correr, onde fugir. É ali que você mora, é ali que você trabalha, é ali que você come, faz tudo. Mas fui com pessoas que conheci no curso, algumas passaram comigo. Então eu tinha já pessoas próximas que acho que para mim já me ajudaria um pouco mais. Era uma referência já. Mas uma referência de pessoas que se tivesse triste, conversaria, né? Eu ia para conversar, desabafar, né? Enfim. E aí eu fui, só que a primeira semana para mim foi a pior semana da minha vida. Eu digo isso porque é suportável, que era puxado, que tinha que trabalhar de manhã, tarde e noite, em horários. Né? Meu último horário no restaurante, eu saía 2 da manhã, e às vezes eu entrava 4 da manhã no buffet, para montar o buffet. Então, eram coisas que é uma coisa que é difícil de falar, mas eu acho algumas questões, né, desumanas, né, Do ponto de vista mas trabalhista, né, que você está falando. do ponto de vista humanista, sim, total. Questões trabalhistas complicadas de se conversar, mas como o navio fica em alto mar, não tem leis, não existe lei para isso. É quase uma escravidão, né? Quase isso mesmo, que é uma escravidão paga. É muito bem pago, né? Então é aquilo, eles se escoram na questão de que estão pagando muito bem e aí podem exigir tudo, né? E aí, do ponto de vista humano, o dinheiro não compensa, né? Tanto sofrimento. A não ser que a pessoa realmente precise daquilo, né? Porque tem gente que não tiver aquilo, a vida não consegue se constituir, né? Enquanto segurança financeira, né? Tem gente que precisa mesmo, né? Sim. A maioria dos brasileiros não ficam os 8 meses de contrato. São poucos que... Eu conheço 2, 3 que trabalham há 10 anos nisso. São muito poucos que gostam de ficar nisso. Que é a forma de ganhar vida e tudo mais. Sim. A maioria não aguenta, porque é muito puxado, muito cansativo, fica fora da família, né? Você dorme pouco, você começa a ter... Se você não sabe trabalhar psicologicamente com você mesmo, você vai para outros caminhos complicados também, de vício e tudo mais. Então, é um mundo muito aberto. Então, é uma coisa que eu vejo, eu lembro de pessoas que entraram muito de um jeito e saíram totalmente de outro. Certo. De famílias tradicionais, então a menina não fazia nada, o rapaz não fazia nada, mas depois de 2 meses já estava bebendo muita alcoólica, já estava fazendo outras coisas, porque era um mundo que estava ali e a gente tinha que sobreviver naquele sentido. Tem uma certa liberdade, né? Tá longe da família, aí você, né, se sente... Agora, é perigoso também o ambiente do ponto de vista assim do mar, das intempéries? Como é essa questão dentro do navio? Eu descobri que eu não tinha enjoo lá mesmo, eu nem sabia que eu não tinha enjoo, mas muitos tripulantes sofrem com isso, porque navio mexe muito, é alto mar e tudo mais.
Eu só peguei 2 tempestades, uma no Natal, dia 25, que a gente achou que o navio ia virar, Que ia ser o porque você último viu o Natal. carrinho. Vocês acharam que era o... Bem isso, era bem isso. O navio ia virar porque era uma tempestade muito forte, mas eles me ensinaram que quando você passa pelo Mar del Plata, ele é muito movimentado, ele é mais movimentado que para cá para o Brasil. Então, quando você entra ali, já é bem mais movimentado, então o navio já mexe muito mais. E com tempestade, chuva e tudo mais, ondas de 7 metros, ondas muito grandes, né? Então tem esses perigos assim, né? Perigos assim do alto mar. Você tem os perigos, né? Os perigos maiores são esses mesmo. Assim. Não tem muitos outros perigos não assim no navio. Já aconteceu de histórias de pessoas serem presas em países exteriores por questões da religião do país, né? De não usar a roupa correta, de beijar em público. Então tem essas questões também com pessoas. E eu lembro de você comentar uma questão na cozinha, a questão dos, eu não sei se eu não me engano, né? Se não for engano meu, eram filipinos ou indianos, não sei, que você contava, que havia uma certa discriminação das tripulações não filipinas e não indianas com eles, inclusive de se sentarem para comer junto, porque não entendiam os costumes de alimentação. Como era essa experiência? É complicado. Assim, a cozinha, né, é bem assim, tem bastante indiano, filipino. Então, o preparo da cozinha da tripulação é com temperos e pratos deles. Então, a gente não tem o nosso tempero, nossa comida normal que a gente está acostumado a comer. Então, para muita gente, é difícil adaptar a comida da cozinha. Então, quando eles descem no navio, eles podem passear, o dia que pode, né, o seu dia que você pode passear, porque eles têm dias certos para descer do navio, porque tem uma questão de segurança, se tiver incêndio, essas coisas, tem que ter um número de pessoas para poder ajudar. Então, eles desciam, compravam miojo, ia comer em restaurante, em quilo, essas coisas. Eu já conseguia comer, mas era uma coisa que a gente fazia piada. Fui premiado com o quê? Uma cebola inteira, com alho inteiro, assim, descascado. Que era a forma que eles usavam para fazer o feijão, o arroz, o cozido. Então era muito diferente. Só que a boa parte da tripulação tinha muito preconceito com o filipino e indiano. Muito grande mesmo. Por serem pessoas mais de países do terceiro mundo, né, já tem essa questão dessa discriminação grande. Porque filipino, eles, por estarem ali, e é o melhor lugar que eles podem trabalhar ganhando em dólar, então eles abaixavam a cabeça. Eles não Para eles discutiam, era não uma brigavam. forma de auxiliar a família, né? Isso, total, total. Então eles não baixavam a cabeça, ouviam e faziam o que tinham que fazer. Né? Fiz amizade com filipinos na época, a gente conversava, eu me dei muito bem com japoneses, porque parece que eu sou parecido com eles, né? Eles falam que eles me chamavam de irmãos, me chamavam de irmão. Mas e os indianos tinham toda a questão da alimentação deles, dos temperos, então por isso exalavam um cheiro, né, forte de mistura de temperos. Né, então as pessoas não estão acostumadas com isso. Aqui eu passo por isso, porque eu uso muito cebola e alho, eu gosto muito. Então, quando vem italiano aqui em casa, por exemplo, eu tive há 15 dias, num domingo, visita, né, como eu te contei, e eu tive que fazer a comida inteira sem cebola e sem alho. Aí eu fiz a parte para mim, né, um molhinho com caldo de feijão, com bastante cebola e alho e pimenta para mim, só eu que comi. E o pessoal todo comeu sem alho e sem cebola. E aqui você escuta muito esse comentário, sabe? Ah, tem um paquistanês no meu prédio, ninguém aguenta o cheiro da cozinha deles. Então, há muito preconceito, né? Muito pouca boa vontade também de entender essa diferença cultural, né? E é uma comida deliciosa, né? Ela é muito bem temperada. E eu fui num festival de comida oriental, não só de comida, de cultura oriental. E eu fui comer no stand do Tibete. A comida era curry, páprica, era só isso que tinha na comida, entendeu? Todos os pratos tinham o mesmo sabor, mesmo sendo diferentes. Mas era isso que você falou, né? Esse acentuado, né? Essa coisa forte.
na alimentação, né? É preconceito mesmo, né? Sim, sim, sim. Então, eles, né, de suar e tudo mais, exalavam um cheiro mais forte. Tinha a questão que eles também não têm costume de tomar banho, né? É uma questão deles mesmo, natural deles. Né? Então, você sempre tinha reuniões e reuniões e reuniões para lembrar isso. Às vezes, Pedro, E é no até a Brasil, falta do acesso à água encanada, né, nos locais de origem, né? A gente esquece disso, né? Às vezes os alunos. Eu tive uma vez uma experiência numa escola que a classe reclamou que uma colega não tomava banho. E é claro que eu não podia tocar esse assunto, né? É muito delicado, né? Você não vai fazer isso com nenhum ser humano. Então, eu inventei uma aula, porque eu fui procurar saber como essa pessoa vivia. E eu descobri que ela vivia num bairro onde não tinha água nas casas. Então, ela tinha um cano, um cano no fundo da rua, onde todo mundo ia com um balde. Então, eu inventei uma aula em que eu ia dizendo, olha, de manhã, de noite, antes de dormir, vai lá no final, vocês devem, quando vocês não têm água em casa, porque eu inventei uma aula, era para eles ensinarem os alunos deles que tivessem problemas com a higiene. Eu inventei isso, né? E aí ele foi, eu fui falando isso. Se você tiver um aluno que não tem água, como você faz? De noite você vai lá no cano público, pega água, deixa em casa, de manhã você esquenta. Então, eu fui ensinando, porque a gente esquece isso. A questão do banho, se você tem água em casa, é uma outra questão. Mas se você não tem água em casa, não tem acesso, aquilo cria um hábito, mas não é porque a pessoa escolheu, né? É porque simplesmente ela não tinha acesso. não, sim, com certeza. Mas você tinha questões eles tomavam advertência por isso, tinha reuniões que eles ficavam humilhados, sentiam humilhados porque tinha que sempre ficar falando sobre o banho, sobre o cuidado, né? É uma coisa que na época eu posso falar que tive um pouco de preconceito, porque eu não conseguia entender como não podia tomar banho. Só que tem que lembrar que nossa cultura é assim. Sim. O brasileiro é assim. Para a questão indígena, porque tem uma cultura muito forte do índio aqui no Brasil. Exatamente, a Então, a cultura gente é acostumado indígena a é que tomar ensinou o 2, 3 banhos brasileiro a por tomar dia. banho. Exatamente, o índio que nos ensinou a higiene, né, básica. Sim, porque os portugueses também não tomavam banho assim Sim, diretamente, né? sim. Todo dia, né? Então era uma coisa assim, só que assim, eu aprendi muito culturalmente, conheci muita gente no navio, fiz amizades, né? Algumas eu mantenho até hoje, outras foram amizade de trabalho, de momento, Sim. né? Cortando o assunto, vi a mensagem de um grande amigo meu do Senac, o Hugo, um abração pro Hugo, Uhum, né? Um irmão meu que tem um carinho muito grande por ele. uhum. E agora, voltando, então era isso, eram pessoas que eu fiz amizade muito forte, eu comentei com você muito que eu tive minhas questões, meu psicológico ficou bem abalado dentro do navio, me senti muito mal e tudo mais. Verdade. Então começou um grupo, começou a fazer uma forma de rezar, só que eram todos evangélicos, né? Então eu não tinha costume de frequentar muitas igrejas evangélicas, tirando quando eu ia com a minha tia, né? Mas eu me senti ali melhor, porque eu comecei a encontrar um espaço que eu podia desabafar, me sentia melhor desabafando. Sim. Ali tinha amor, carinho, as pessoas não me julgavam, o que eu fazia lá dentro do navio e tudo mais. Fiz coisas que não é importante, né, de dizermos agora aqui, mas algumas questões grandes que eu tive foi uma questão muito alta de consumo de álcool, Sim. né, que foi uma forma de aliviar minha dor e meu sofrimento no navio. Né? É uma Eu forma de nunca esqueço amortecer, que né? Uma forma de amortecer as isso, emoções. isso mesmo. Então, eu, na época, fui cabeça de adolescente, então, quando eu não gostava, eu falava, eu batia de frente, né? Por ser filho de pais politizados, eu também defendi muitos direitos humanos e trabalhistas, me dei mal por isso, tomei um monte de advertência por isso, porque a gente não tinha questão de água potável, né? Então, foi uma briga de conseguir ter água potável para a gente, né? É uma coisa que eu fazia errado, que é ilegal, mas é ilegal. A gente fazia, a gente juntava os brasileiros e se ajudavam um ao outro,
Então, quando sobrava água do passageiro da mesa, a gente pegava e dividia entre nós. Se eu descia, eu comprava papel higiênico e dava para o pessoal, porque não tinha também, às vezes, papel higiênico para a gente. Então, era um trabalho muito complicado de É se um lado fazer, se eu tiver invisível, né? Um lado preparado. invisível da situação, né? Sim, só que assim, é uma empresa que estava falida e estava sendo vendida. Então, Uhum. ela estava totalmente largada. Mas você pega empresas que estão bem, é o outro lado, é o outro trabalho que as pessoas fazem, é um Sim, outro carinho, não se pode e tirar falam um muito bem parâmetro, dessa né? Não empresa. se pode tirar daí um Isso, parâmetro. é. Foi a sua experiência, Isso, né? era Não uma quer dizer que empresa. seja tudo ok, Isso, né? é minha, né? É a Agora, minha na como é época, que isso mesmo. você vai daí para ser cuidadora? Aí você largou isso, foi fazer estágio, que foi aquele lá do litoral norte que você contou, né? Isso, E aí depois isso. que você passa por essa experiência de cuidar das pessoas da família, e aí como é que você vai parar no curso de cuidador? Ah, só um momento. Você Foi. descobriu no navio que não era para você, que aquele ambiente não é o que você queria para você, né? Não, sim. Desculpa, cortou. Qual foi a pergunta? Não, a Rose disse que você tem um coração lindo, eu concordo. Não só o coração, mas ela é verdade, que o seu coração realmente é um primor, é um orgulho ser sua mãe. Obrigado. Mas assim, então no navio você percebeu que aquilo não era para você, né? Não, não. Né, eu percebi isso muito no último estágio, né? Lá no litoral, porque eu fazia, todo mundo me amava, me adorava, mas eu não conseguia emprego. Ou no máximo ficava só um tempo de experiência, 3 meses. Como também foi na cozinha, Então eu né? vi que isso, na cozinha. Eu via que isso para mim não era o meu momento. No navio eu fiquei 4 meses, né? Eu saí de lá pela questão de advertências, né? Eu tomei a quinta advertência por questões minhas de discussão e tudo mais lá dentro, de não saber fechar a boca no momento certo, né? E para mim foi uma dureza, porque foi o último, estava em Maceió, que era o último porto brasileiro, depois já ia para a Europa, então estava chegando para te ver, estava na época querendo te ver muito, né? Mas eles falaram para mim, ou você desce aqui, ou você vai pegar na Europa, só que a gente vai cobrar o dobro de você da passagem. Aí eu falei, tá bom, então eu deixo aqui, né? Eu deixo aqui, né? Tudo bem, né? Vamos lá. Né? Mas fiquei muito magoado na época, muito chateado, né? Eu penso agora que eu podia ter ficado e me conhecido Maceió, passeado pelo Nordeste, mas eu queria tanto ver meu pai dormir em casa que eu gastei o dinheirão para comprar passagem, para poder voltar. O cara que fazia a caridade para mim cobrou US$ 100 para me levar até o aeroporto, Que né? Então caridade, era hein? uma coisa que é, isso, né? Então era uma coisa que eu desci e quis voltar para casa. Mas vou falando assim bem, eu conheci o Rio de Janeiro muito melhor do que qualquer passeio, conheci algumas ilhas, conheci Punta del Leste, eu amei. Buenos Aires eu não tinha conhecido, eu conhecia assim, então é uma forma de conhecer Buenos Aires, passear e tudo mais. Amo a alfajor, amo doce de leite, então era um mercado, estava sempre no mercado comprando, né, e dando de presente para meus amigos, né. E quando eu voltei para casa, né, nunca esqueço que eu fiquei acho que 2 dias dormindo direto, o corpo não estava tão já Era estava sem estresse, costume de né? Era dormir, estresse. é estranho, total. É uma coisa que eu fiz, né? Foi uma aventura doida, né? Eu aventurei, fui. Sinto que faltou coisa, né? Mas eu vejo que não é uma área para mim trabalhar ainda, não me vejo ainda nesse lugar, né? Pode ser que fazendo enfermagem eu possa ir para o navio para trabalhar na enfermaria, pode ser que sim, né? Não sei ainda, é uma possibilidade. Mas não pula Mas ainda depois para disso, isso. Agora nós temos que ir para o cuidador. Como é que foi essa? Você faz o curso de cuidador e como é que foi? Foram 2 anos de experiência ou mais? Jamais, né? não, o curso foi um curso curto, né? Foram 2 dias de curso. É um dos cursos mais express que eu brinco, né? Mas foi bom, é que muita base eu já tinha de experiência própria, né? Eu Sim. tinha já experiência própria, então eu já sabia fazer muita coisa, né? O que eles ensinavam.
Uma coisa que eu acho que faltou ali é como trabalhar com o emocional do idoso e psicológico do idoso. É uma coisa muito importante. Mas isso Porque você aprende você já na prática ou no curso? isso é na prática, Certo. né? Mas nesse curso não teve. Tem curso que me falaram que tem já um preparo melhor para você entender, lidar melhor com toda a questão do idoso, da tristeza de estar acamado, de não poder mais sair da cama, ou já está sentido, né, de não estar andando, de não estar falando direito, né, de não estar satisfazendo a mulher, sexualmente falando, Sim, sim. porque eles sentiam essa questão, por ser homens, eles sentem essa questão que é muito importante para eles, né, de não estar mais trabalhando, de não estar sustentando a casa mais, de não Sim. estar cuidando dos filhos, vendo os filhos, netos, enfim. Né? E quem já tinha problemas de Alzheimer, de Parkinson, depressão, piora quando você fica acamado, porque você sente muito um nicho para baixo e você começa a desejar uma morte e tudo mais. De uma certa forma, a pessoa Então, ela perdeu aquele poder que ela tinha, né? De comando e de autonomia, né? Então ela fica dependente e ela não pode mais decidir nada e escolher nada, né? isso mesmo. E aí, cuidando da tia da minha madrasta, ela indicou, fui atrás de cursos em Santos, fiz o meu curso, né? Demorou um pouquinho para eu conseguir emprego, mas eu consegui também no Natal, dia 23 de dezembro, acho que é uma coisa que deve ser alguma coisa É importante para mim, trabalhar no Natal. recorrente. É recorrente que você tem que servir as pessoas no Natal. É bem isso. Fui pro trabalhar com uma família, com o senhor, descobri que a Nora foi estagiária do meu pai, então ela me conhecia quando era pequeno, mas eu não conhecia ela. Tem mundo pequeno. Foi eu era muito pequeno, né? E eu conheço tanta gente por causa do meu pai e da minha mãe que às vezes eu esqueço também quem são, né? Mas é uma coisa, foi uma família muito boa para mim, né? Me agregou literalmente como parente, nem como um servidor, né? Eles iam no meu aniversário comemorar comigo, eles me davam presente de Natal, me davam presente de aniversário, né? A esposa dele fazia o que eu gostava, que era a farofa dela, que até hoje ainda não consigo encontrar uma igual. Ela fazia de um jeito que eu gostava, ela fazia frango que eu gostava cozido, ela paparicava, fazia bolo, fazia que ela sentia a necessidade de me paparicar por estar cuidando do marido dela. Cuidei, auxiliei também quando a Nora ficou grávida, né, eu ficava com o bebê quando precisava, eu sempre é uma coisa também que eu não entendo, né? Eu entendo e não entendo, né? Porque assim, é uma coisa que criança pequena tem uma ligação muito forte também. Não sei dizer o grande motivo, mas um professor meu falava, né, que ele era espírita, ele falava que crianças andavam ao redor de mim, Uhum. né? Então eu tinha essa questão da proteção e tudo mais, da gentileza, né? É uma coisa que eu encontrei bastante também na Umbanda, pela questão dos herês, né? Também são crianças, são entidades que trabalham como crianças, né? E fui trabalhar com essa família e fiquei quase 3 anos com essa família. Foi o único emprego que eu tive que durou tanto tempo, então foi aí que me mostrou que eu estava no lugar certo, no momento certo, era o lugar que eu tinha que ficar mesmo para trabalhar. Demonstrei como eu sou pessoalmente, né? Espontâneo, carinhoso, preocupado, precavido, cuidar das pessoas, né? Então era uma coisa que foi mostrando a família até hoje, né? Tá atrás de mim, né? E eu consegui, vou voltar a trabalhar com eles. Eu vou voltar a trabalhar com eles agora, fazer plantão à noite, né? Que eu fiquei muito feliz, que eu estava com muita saudade deles. E era o que você queria, Pena né? que Você queria justamente o plantão que eu noturno, queria. né? Sim, tudo, principalmente Então, com ele, que é um então amigo que eu antecipadamente, conheço. parabéns. Obrigado, mãe. Obrigado. É uma pena que a esposa dele faleceu, né? Eu tinha um carinho muito Você me grande por contou. ela, É. né? Mas isso é o natural, né? De trabalhar com a saúde, principalmente como cuidador.
Sim. Porque o mais natural é o seu paciente falecer, não a esposa, né? Essa Mas era é uma coisa que... uma questão que eu ia te colocar. Quer dizer, essa tua profissão vai lidar muito com a perda, né? Com a morte, Sim, porque você já pega o paciente numa situação, se não é terminal, é num período da vida que você está mais próximo do abandono da matéria, né? é isso mesmo. É bem isso mesmo. E é um senhor que tinha uma questão também espiritual muito forte, ele frequentou e tinha uma questão espírita com banda, ele gostava, então a gente conversava muito sobre isso, né, ele se sentia muito protegido comigo, né, e a família conversava comigo, eu ia atrás de tratamento, conversava, né, ajudava no que precisava, né, saí de lá para poder fazer o curso de técnico de enfermagem, porque o meu plantão lá era 24 por 24, então era dia sim, dia não que eu trabalhava, então não daria para estudar na época. Então, pedi as contas, né, muito triste, É com verdade. sentimento de... Na época eu tinha sentido de culpa, porque eu estava largando ele de mão, então tinha esse É por uma sentimento de questão culpa. ética, né? Porque você levava de forma Sim, ética o seu trabalho, né? sim. Então, na época eu tinha esse sentimento, mas hoje não tenho mais. Eu sei que foi um momento, né, e mostrou que vai voltar a ter esse momento de novo, graças a Deus. Então então é isso. E aí, depois de eu indo para o curso, eu arrumei emprego numa família também, à tarde, estudava de manhã, trabalhava à tarde, e à noite dormia em casa. Fiquei, comecei em novembro de 2019 a trabalhar na família, e em março de 2020 veio a pandemia. E em fevereiro de 2020 eu fui morar sozinho. Né? Acho que foram coisas que foram bem interessantes. E na pandemia, eu conversei com a família, eles concordaram comigo que não era o ideal eu trabalhar lá e voltar a pegar ônibus, pegar Uber, o que fosse, e Certo. trabalhasse. Então eu estava afastado, mas recebendo. E em maio eu fui desligado da família, porque não tinha previsão de voltar, né? E a vacinação só começou esse ano, né? Então foi uma coisa demorada. E com isso fui desligado e fiquei até novembro de 2020 sem trabalhar, só que trancado em casa praticamente. Sim. E aí uma senhora me pediu para eu dar banho no esposo, todo dia de manhã, todo dia não, segunda, 3 vezes por semana para dar banho no esposo. Eu achei isso estranho, né? Porque para mim banho se dá todo dia, né? Mas é o que ela pediu, então não entro em grandes discussões com as pessoas. Aprendi a não ultrapassar o limite, né? Mas é uma família também que eu me dei muito bem, trabalhei muito bem com eles, né? A esposa, fiquei lá, acho que até janeiro desse ano, né? Trabalhando. A família dispensou também porque preferiu que a moça, a faxineira, que também podia cuidar dele, preferiu terceirizar o trabalho da faxineira, né? E são problemas de cada um, né? E em janeiro eu descobri que o senhor que eu trabalhei antes tinha falecido também. Sim. Não foi de Covid, não foi de Covid, mas já estava em casa acamado, já não estava mais andando. Era um senhor super simpático, andava, ele andava, tinha Alzheimer já bem forte, né? Mas ele falava com as pessoas. Às vezes tinha momentos que queria falar italiano, né? É uma coisa que foi bom para mim, porque em 2000, depois que eu saí do navio, eu fui visitar minha mãe, né? Fiquei quase 4 meses na casa da minha mãe, do meu padrasto. Aprendi a entender um pouco e falar um pouco italiano. Não falo bem, né? Não acho que falo bem, mas para ir no mercado, ir na feira, essas coisas, xingar alguém, tranquilamente eu posso me virar. Principalmente xingar. Xingar. Obrigado, Ângelo. Mas aí, quando eu tinha esse momento de falar com ele um pouco, ele adorava, porque
ele era filho de italianos, né? Então ele teve essa questão de ouvir muito italiano em casa. A filha tocava músicas em italiano, no piano para ele, então ele também amava. Quando escutava isso, o piano, ele ficava melhor, se sentia mais próximo. Aí eu perguntei músicas que ele gostava, aí a gente tocava. A físio também tocava música para estimular mais ele, que é uma coisa que está sendo discutida muito mais agora, que é a musicoterapia. É uma Certo. coisa que está vindo agora para tratar os idosos, principalmente, com Alzheimer, que é uma forma de eles se sentirem mais vivos, de se lembrarem das emoções antigas, Que de se belo. sentirem mais tranquilos. Muito belo, Eu não sabia disso. muito belo. É uma coisa que está sendo bem discutida agora. É bem interessante. E foi isso. E aí eu fiquei em casa, na pandemia, né, estudando ao online, batendo de cabeça com o online, que não serve para mim. Eu tenho que estar na sala de aula, vendo, escrevendo e perguntando. Não consigo. Minha atenção é muito rápida, foge muito rápido. Então, em casa, fugia muito rápido minha atenção, né? E foi uma coisa que agora eu comecei a fazer os estágios, né? E uma coisa que eu conversei muito com você e o que chamou atenção para mim, o primeiro estágio foi numa maternidade aqui em Santos, no hospital público, Silvério Fontes, né? Me encontrei totalmente lá, era a minha alegria todo dia. Acordava às 5 da manhã, que era longe, né? Eu moro no Canal 6, que era longe e ia até a Zona do Oeste. Né? Então eu tinha que chegar lá, chegava às 7h30 para entrar às 8. Então era uma coisa que foi o meu mundo. Né? É uma coisa que eu sempre me dei bem com bebê, mas foi uma coisa incrível comigo. Esse cuidado, esse carinho, a professora adorou, as funcionárias também trabalhei muito bem com elas, né? É uma área que eu penso muito em trabalhar, mas eu tenho que conversar com a minha professora, com as minhas professoras, porque tem uma questão que é uma área que é muito mais mulher, não vi nenhum homem, tirando médico, não vi nenhum homem. Então é uma área que eu preciso ver, porque eu senti muito isso com as mães, né, com as puérperas, porque tem essa questão de ela estar amamentando, que é o momento dela do filho, aí um homem vai lá e pergunta coisas íntimas, tem Talvez que tocar no justamente por seio para isso, saber né, que não colocam homens, né, para que elas não se sintam isso. assim, né, Vulneráveis, sim, sim, isso mesmo. Porque você tem, vulneráveis, tem que tocar exatamente, para a palavra saber. perfeita. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem que tocar no seio para saber se não está empredando, se tem colostro, se tem que olhar o bico para ver se a mamilo não está mordido, está machucado, se está para Uhum. dentro, para fora, tem todas as questões, né? Que o técnico tem que olhar. Então, quando eu estava com a mãe, eu pedi para minha colega olhar e perguntar, Sim, porque eu vi que. Mas tinha mães também que nem ligavam para mim. Achava super legal estar ali trabalhando e eu perguntava, elas respondiam, mostravam, né, a cicatriz da cesárea, mostravam que estava seca, se não estava seca. Né, não tinha problema também de eu perguntar do seio e ver o bebê amamentando para ver se ele está com uma boa pega, se pega toda a auréola e tudo mais. Então, eram pessoas e pessoas, mas é uma área que me dava alegria todo dia, acordava feliz para trabalhar. A gente até comentou hoje com a professora que estava com a gente lá, a gente está morrendo de saudade dos bebês, que é uma alegria, é um momento. Era tranquilo, né, não era puxado, mas era uma coisa muito viva e gostosa. Né? E agora eu estou na UBS, né, na Unidade de Base de Saúde, ou como antigamente, como eu conheço, Policlínica, aqui em Santos, né, como eu conheço, criado pela Prefeitura em 92, se não me engano. É a Unidade de Base de Saúde, né, as pessoas vão lá do bairro para se cuidar, se tratar. Né? Eu fiquei ontem e hoje na entrada, recepcionando as pessoas. Foi uma coisa muito boa, porque as pessoas se espantavam comigo, porque eu dava bom dia, eu brincava, eu ria, né? E era educado, né? Então as pessoas falavam, eu quero te apertar, você é muito fofinho, você é muito lindo. Ai, que alegria que você tem aqui, não sei o quê. Era muito gostoso. Foi muito gostoso. A professora brincou que eu já ganhei 10 na matéria porque eu fui solidário lá dentro com a equipe. Fui trocar galão de água, porque pessoas e pessoas, vamos dizer assim. Tem pessoas que não são solidárias, tem pessoas que são solidárias, né? Tá ali no momento, você vai e ajuda.
Ela falou que já recebi 10 já na matéria, porque fui solidário. Claro que ela nunca ia fazer isso. Conhecendo a minha professora, ela nunca faria isso, né? Ela vai ser bem mais séria comigo, por Mas isso. sabe, isso que você Ela vê está que eu sou... falando me emociona, porque é tão bonito ver quando a pessoa encontra aquilo que ela quer fazer o resto da vida dela. Né? Você vê que o olho brilha, a voz embarga, emociona, a gente vê quanto você fica emocionado quando você fala desses estágios que estão mostrando para você qual é o seu caminho profissional, né? Porque dizem que o legal na vida é isso, né? Você escolher uma profissão que você nem perceba que está trabalhando. Você está fazendo aquilo com tanta alma, com tanto amor, que por mais dificuldades e problemas, que nada é perfeito e nada vai ser fácil, né? Mas você vê que ali você encontrou aquele sentido de vida e que ali você se dedica com plenitude e vai, como você disse, eu levanto a hora que for preciso, eu fico quantas horas em pé for preciso, eu vou chegar destruído em casa, mas com aquela satisfação na alma. Né? É, isso mesmo. Quando eu comecei a trabalhar como cuidador, eu comecei a sentir o que eu estava fazendo, né? Eu sentia que eu estava agindo, que eu estava sendo solidário com o universo, vamos dizer assim, né? Eu encontrei minha missão, vamos dizer assim. Não sei se essa é a minha missão mesmo, mas creio que seja uma delas, né? Nessa área, Creio né? que Nessa área, né? Pelo menos nessa área, profissional, nessa né? área de saúde, cuidado, isso mesmo, né? É uma coisa que nunca fez eu pensar em fazer pós, fazer mestrado, doutorado, isso está me mostrando que eu quero fazer isso, eu quero me especializar muito mais. Depois eu quero fazer a faculdade de enfermagem, eu quero fazer pós, mestrado, doutorado, quero estar num momento mais importante para mim, eu sinto isso mesmo, é uma coisa que para mim é muito incrível, né? As pessoas ficam maravilhadas comigo, como eu consigo driblar pacientes complicados, né? Pessoas que não têm paciência, né? O sommelier de vacina, que é uma coisa que me dói muito e eu quase dá vontade de esganar, mas eu não esgano, nem falo, fico quieto. Sommelier de vacina é ótimo. É, é, não vai tomar vacina porque foi criado na China, enfim, né? Não vamos entrar em política. E aí, e é isso, né? Coisas que as pessoas, é uma coisa que eu sinto agora que eu estou me encontrando mesmo, né? Eu vejo que é uma área muito mais humana, né? Muito mais que a cozinha. E cozinha parece muito mais cada um por si e Deus por todos. É uma competição, ali dentro na cozinha é uma competição, é um puxa o tapete do outro, um querer ser melhor que o outro. E na enfermagem tem isso também, claro, né? Ser humano. Mas se sente muito mais a união da equipe, senão você não consegue trabalhar. Né? Então é que nem eu estou na porta conseguindo fazer a fila direitinho, explicar as pessoas e mostrar, não fica a fila, não atrapalha ninguém. Né? Então são coisas que é uma união ali dentro muito forte. E talvez também porque, talvez pela sua personalidade e esse teu sentido de comunhão com o universo, com as pessoas, realmente na área de saúde você vai poder exercitar isso mais, né? É claro que a cozinha também, se tiver uma filosofia do chefe também de agregar, de um auxiliar o outro, né? E de pensar que a comida também é um alimento que vai portar energias, né? E as emoções de quem produziu também vai fazer um benefício, né? Mas talvez pela sua personalidade, realmente o seu ambiente seja esse mesmo, né? É como você disse, não sei se nesta tarefa específica, mas é nesse âmbito de servir que você vai se realizar como pessoa. Né? Eu tinha isso com a educação também. Eu fazia aquilo para sobreviver, claro. Se não viveria, se eu tivesse dinheiro, viajaria a vida inteira, não faria nada. Mas era para sobreviver. Mas eu fazia aquilo também com um sentido mesmo de serviço, de acreditar que eu estava colaborando com a humanidade, né? E eu acho que é isso que você sente, né? Sim, sim. Muito, 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 muito mesmo. Mas por que É que uma no coisa cuidador que... você decidiu ser técnico em enfermagem? Por que que ali, durante o exercício do cuidador, você decidiu fazer técnico em enfermagem? Porque vamos dizer que seria um degrau acima, né? Vamos dizer assim, né? É uma Sim. forma de ganhar, de ter um salário maior, né? De ter uma questão de um salário muito maior, né? Comparado com o cuidador e auxílio, depois viria
o auxiliar e o técnico. É que o auxiliar já não se está mais... tá com uma previsão de ser um cargo extinto, né? Aí todo mundo tem que ser técnico de enfermagem. Foi mais por isso, né? De uma especialização, um curso para melhorar, aprender mais coisas, né? Claro que eu vou ter muito mais tarefas e preocupações, né? Porque cuidador normalmente não tem coisas que ele faz, mas não deveria fazer, seguindo o regulamento do COFEI e do COREM, né? Não poderia dar medicação, não poderia fazer tudo, mas o cuidador faz isso, né? Enfim, né? Mas foi isso, foi questão de poder dar um auxílio melhor para a pessoa, de dar uma injeção, não ter que levar a pessoa para locomover a pessoa para tomar injeção. Já posso dar como técnico. Então, são coisas... Então, foi essa questão mesmo. Agora, você lembrando lá daquele menino que teve dificuldades na aprendizagem, que não se encontrava no espaço escolar, né? Que tinha aquela questão de ter um irmão mais velho que também frequentava a mesma escola, a mãe que era professora do espaço escolar, né? Tudo aquilo que dificultou aquele momento da sua vida, hoje, quando você se vê como uma pessoa realizada, como um aluno que realmente se desempenha com mais tranquilidade, que faz aquilo com paixão, como é essa sensação da superação e de realmente reconhecer o próprio valor e as próprias capacidades? Como é essa situação atual? São coisas, eu sempre levo bastante isso para a minha análise. É muito interessante, eu sempre paro para pensar e comparar isso. Uma coisa muito curiosa que eu faço muito comigo, né? É uma coisa que ainda é muito forte em mim, né? Achar que eu não sou capaz, que eu não consigo fazer, mas eu demonstro todo dia que eu consigo fazer, né? Cálculo de medicação, achei que seria a pior coisa da minha vida. Eu consigo fazer tranquilamente, é uma coisa que me surpreendeu muito, né? É uma coisa que eu tinha muito medo, é uma matemática, sempre foi calcanhar de Aquiles, mas a professora falou que eu fui muito bem, que eu consegui explicar para as pessoas que não entendiam, né? Claro que matemática é como andar de bicicleta, tem que sempre ficar fazendo para não esquecer, né? Bom, Como trabalhar nessa área é uma forma de... eu zerei em matemática no vestibular, então é genético. Não é genético isso também. Mas, e aí foi... E é uma coisa que eu vejo muito bem. Eu brinco com o meu terapeuta, eu falo, nossa, mas é incrível como eu consigo mexer com uma ampola, com a seringa, sem me machucar, tranquilamente, fazer o cálculo tranquilamente, né, de aplicar na pessoa e transmitir tranquilidade para a pessoa, né? Que a gente aprendeu com a professora para nunca fazer cara de pânico, de medo, quando você vai pegar a veia, quando você vai aplicar alguma coisa, porque senão a pessoa vai sentir que você nunca fez na vida e vai ter medo, né? É uma forma de brincadeira assim, mas é uma coisa que funciona com a gente muito, né? Então é uma coisa que eu vejo que me surpreendeu muito, assim. Era isso, era o meu momento. Chegou o meu momento mesmo, consegui mostrar que eu evolui muito, que toda a ajuda que eu tive de professores, de terapia e psicopedagogas, essas coisas todas, me ajudou muito, né? Mostrou para mim um lado que eu consigo fazer as coisas no meu tempo, mas consigo fazer tranquilamente e fico bem realizado com isso. E acho que tudo que você passou, né, das experiências de estágios, as experiências de trabalhos, né, de tentar uma outra profissão primeiro, foi importante, né? Quer dizer, tudo isso você agregou para a sua vida, porque conhecimento não ocupa espaço. Então, tudo que você vivenciou foi importante. E todas as dificuldades que você passou também, né, sejam emocionais, sejam de aprendizagem, seja o que for, né, elas foram um ganho de experiências, né? Foram um ganho de aprendizado, né? Elas foram um ganho de humanidade e talvez sem elas você não percebesse o quão esse momento atual é valioso, né? O quanto esse momento atual é especial, né? Quer dizer, tudo na nossa vida tem uma importância, né? Você é um menino espiritualista, né? De formação espiritualista e que agora se definiu mais pela Umbanda, neste momento da sua vida.
Você sente também que esse lado de espiritualidade, ele te ajuda também a se fortalecer nessa profissão de serviço? É uma coisa que tu me pergunta, é uma pergunta que frequentemente eu escuto isso. Fazem para mim essa pergunta. Como é ser um bandista e trabalhar em hospital, trabalhar com idosos, pessoas enfermas. Mexe muito, né? Quem tem a mediunidade mais aflorada e quem é médium, né, de corporação e outros sentidos, mexe muito, é muito forte mesmo. Né? Você sente toda a energia, a carga e tudo mais. É uma coisa que eu vejo que ajuda e não ajuda ao mesmo tempo, porque você aprende a não querer pegar a energia da pessoa, mas você fica com tanta pena no momento que você pega toda a energia e tira e limpa ela. Porque você fica carregado com a energia do outro também. É o que a gente chama no espiritualismo de empata, né? Você é um empata, você acaba que Isso. absorve toda essa emoção, né, do outro para você. E é uma coisa que eu sempre senti, desde criança, de dar a mão para a pessoa que eu não conheço, de tocar na pessoa e sentir uma vibração. Né? Voltou muito mais agora porque eu voltei. Claro que eu estou um ano afastado, mas quando em 2016 voltei a trabalhar, né? Que foi curioso, comecei a trabalhar como voluntário na casa, né? Não era nem filho da casa, né? Perguntaram para mim se eu podia ficar na cantina, vendendo as coisas, e auxiliando na guarda-cadeira, põe-cadeira, essas coisas. Prontamente fui, porque a gente brinca, porque praticamente minha família ajudou a fundar o terreiro, né? Eu tenho primos e minha tia-avó que está na live, agora a Maria, como fosse, né, nesse momento é minha mãe, né, uma das minhas mães que eu tenho aqui no coração, né, me auxiliou muito, me ajuda muito até hoje. Elas viram que eu não estava muito bem, me sentindo muito para baixo e muito mais. Me levou uma vez, não gostei. Na segunda vez, um ano depois, a minha prima, já filha da casa, ela ia dar aula de mediunidade, voltada para a Umbanda. Ela me chamou, eu fui atrás disso, né? Quis curiosidade para conhecer, fui. Primeira vez, primeira aula, já me apaixonei. Foi a minha família. É uma coisa que eu senti muito na alma, na pele mesmo, um momento, né? Depois disso, são 5 anos lá dentro, como filho da casa. Meu batismo para mim foi muito especial, porque foi um dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, no Santuário dos Orixás, né? Primeiro batismo da tenda no santuário, que normalmente era feito dentro do terreiro. Então foi numa cachoeira, foi com o seu Perna Branca, um dos guias da casa, né? Com isso, eu fui meio que não é obrigado, mas para me proteger dentro do terreiro, pediram para eu ser batizado, porque eu estava trabalhando e estava doando energia também, mas sem proteção espiritual. Então Sim. pediram para eu tomar batismo e poder se proteger melhor. Tá bom. E aí, com isso, fui batizado, né? Eu sinto muita presença, eu sinto meus guias próximos de mim, mas eu não tenho ainda muita confiança de incorporar, não me sinto preparado ainda, tenho medo, muito medo. A gente brinca que todo bandista, todo macumbeiro, né, na forma de brincadeira de falar, tem medo de espírito, a maioria que eu conheço tem medo de ver espírito, não sei porquê, porque trabalha com isso, mas tem medo, vai entender, né? Mas é uma família que eu me encontrei muito também, a minha família espiritual. Amo todos do mundo que já passou por lá e está lá até hoje. Tenho um carinho muito grande pela minha mãe de santo. Ela me ajudou muito em questões espirituais, em problemas familiares, né? Então é uma coisa que foi um momento para mim que foi muito importante. Né? Me ajudou a me equilibrar,
a saber momentos que é para fazer coisas e coisas, o momento do oba-oba, o momento que é mais para relaxar e mentalizar e esperar o momento. A ansiedade, né? Ajudou muito também a aprender a saber o seu momento, quando vai chegar as coisas, né? Que é uma coisa que eu ficava muito angustiado, né? Sim. De não saber para onde ia, Viver melhor cada tempo, né? né? Tudo tem seu tempo. Isso mesmo. Pedrinho, nosso tempo está acabando. A live está chegando ao final. Sabe, filho, a Glorinha escreveu assim: esse menino vale ouro. E vale mesmo. Eu tenho uma dívida com você. Eu fui uma mãe muito relapsa, porque eu vivi muito mais para o trabalho, eu vivi muito mais para os estudos. E não dei o tempo que você merecia e que você precisava. Mas eu vejo que você se encaminhou muito bem na vida, com a sua própria força, com as suas 6 mães, porque você tem 6 mães. Eu fui a mãe biológica e vou ser sua mãe sempre, para toda a eternidade. Mas você tem mais 5 mães maravilhosas e que todas cuidam muito bem de você. É a sua avó Terezinha, que cuida de você desde pequenininho. É a sua madrasta, que cuida de você desde 5 anos. É a Glória, é a Cristiane, é a sua mãe de santo. Você é um privilegiado, né? Mas é um privilegiado porque você merece, porque você agrega e porque você atrai pessoas maravilhosas pelo seu coração, pela sua inteligência, pela sua dedicação, pela sua abertura. Então você é um dos meninos que, como a terapeuta xamânica Veridiana Delgado disse, você não é desse mundo, você vem de um planeta muito mais evoluído, veio aqui para passar suas aprendizagens, seus percalços, né? Todos nós temos um passado espiritual, mas você tem um coração que está além da nossa era. Você tem uma competência espiritual que realmente é para auxiliar o planeta no momento que ele está. Então, eu tenho um grande orgulho que você tenha vida ao mundo por meio de mim e que você esteja espraiando por onde você caminha tanta paz, tanto amor, tanta verdade, tanto respeito, tanta ética. Então, meu filho, é uma alegria tê-lo aqui hoje como convidado, mas especialmente como filho. Então, muito obrigada. Imagina, minha alegria que é minha. Tá difícil agora de falar. Eu que agradeço, né? Coisas que eu acho que foram momentos, escolhas, né? Eu converso bastante com o meu terapeuta, isso. Meus pais, né, trabalharam bastante para poder criar a gente, eu e meu irmão. Ou era isso, ou ninguém ia comer, não ia ter teto, não ia ter nada. Então é um momento para isso, foi um momento para isso. Mas os dois me ensinaram muita coisa, principalmente você, na parte espiritual e de história. Até aqui atrás está o quadro que você deixou para mim quando você foi para a Itália. Eu vi. Né? O papiro. Deixei pendurado, papiro. Me agradeço por esse momento. Eu falo para você que no navio foram o seu ensinamento para mim espiritual que me lembrou que escolher a encerrar a vida ali era um lugar muito problemático para quem acredita na vida após a morte, que eu ficaria num lugar muito complicado e atrasaria muito minha evolução. Então foram coisas que me ensinou muito e sempre me abriu a cabeça e coração. A questão humana de ser próximo das pessoas, né? Alguns acham que eu sou bobo, né? De estar no mercado e a pessoa pedir. Se eu tenho dinheiro, eu compro o que a pessoa pediu, dou uma caixa de leite, eu faço o que precisar para a pessoa. Né? Se pudesse, eu até botava para morar junto, né? Mas eu sei que não dá para fazer isso, é complicado, né? Mas é uma coisa que eu acho muito importante, ajudar o próximo. Né? Estamos numa situação muito difícil no mundo inteiro pela pandemia e, na minha opinião, é uma questão de espiritualidade, de limpeza, de quem precisa desencarnar está sendo desencarnado, né? É triste,
né? São muitas mortes, né? Geralmente, muitas famílias sozinhas, perdendo família, pessoas perdendo família, familiares. Mas, mesmo assim, a gente não pode deixar o outro também estar embaixo da ponte, sofrendo, ou não tendo dinheiro, leite para a família, comida para a família, né? É uma coisa que isso eu aprendi muito com você, com a minha tia-avó, minha tia Glória, né? Quando eu fui com ela fazer voluntário também numa casa para idosos, né? Recebendo de Recebendo não, perdão. São Vicente de Paulo, uma associação, né? Ali também aprendi muita coisa também, uma questão que ali funciona, é uma fundação da Igreja Católica, mas por não ser, eu não sou católico, mas estava ali junto, né, ajudando o próximo, né, as pessoas ali da região também que, né, vão ali comprar as coisas que não tem a questão financeira mais alta, comprar o brechó, né, e é isso, eu falo que não foi difícil fazer todas essas coisas também. Minha família sempre, as pessoas sempre próximas de mim sempre foram também abertas comigo. Então é uma forma de retribuir isso que eu tenho. É verdade, filho. E a gente só agradece por você estar com a gente, viu? Olha, eu te agradeço muito essa disponibilidade, né? Agora como convidado, e que você tenha uma boa noite, que Deus te proteja muito, que você tenha muito sucesso nas suas escolhas e que você possa se realizar na sua autonomia, seja financeira, seja de realização profissional, seja afetiva. Espero que você encontre durante a vida tudo aquilo que você sonha, que vai agregar para você enquanto consciência eterna e enquanto Pedro nessa personalidade atual. Você fica com Deus, viu, meu filho? Amém. E uma boa noite para todos que estiveram conosco. Tem 8 bravos companheiros que estão conosco até agora, né? Que todos fiquem com Deus e tenham uma boa noite. E até a próxima live. Um beijão em todo mundo. Tchau, Pedro. Beijo. Tchau, mãe.